E a palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai querido, a sua palavra foi lida, Senhor Deus. Nós estamos aqui com nossos corações voltados a Ti, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor lhe tem preparado para a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, ó Pai, para trazer, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, a palavra que o Senhor lhe tem preparado para o coração da Tua igreja, Senhor. Que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça neste momento, Pai, porque é a Tua hora, é o Teu momento, Senhor. Que Tu venhas reinar, ó Deus, neste culto, Pai. Que o Senhor venha reinar nos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar? Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração, Ele tem muito inclinado ao que o Senhor Ele tem trabalhado nesses últimos dias, nos últimos cultos na igreja, no nosso ministério. E que verdadeiramente você possa estar com seu coração aberto e com seu ouvido sensível para ouvir aquilo que o Senhor lhe tem. Nós temos vivido tempos difíceis. Isso não é segredo para ninguém. E se você não percebeu, se você ainda não viveu nenhum momento difícil, eu tenho uma palavra para te dizer. Você vai sofrer. Você vai passar por momentos difíceis. Amém? Porque todos nós passamos por dificuldades. Sim ou não? Sou a única que o Senhor Ele escolheu para passar dificuldades? Não. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Tem um ditado que diz que ventos calmos, eles não formam bons marinheiros. E certamente nós vamos passar por algum vento contrário na nossa vida, para formar o nosso caráter, para formar o nosso coração em Deus. E muitas das vezes, quando nós passamos por esses momentos desafiadores, parece que nada flui. Nossa oração, às vezes, ela fica rasa, parece que Deus, Ele está longe. O nosso coração, muitas das vezes, a nossa oração parece que não faz muito sentido. Tudo parece confuso e muitas das vezes vem o sentimento de abandono. Estou sozinha nessa tempestade. Estou sozinha nessa dificuldade. Então Paulo, ele nos traz nesse texto, ele traz aos nossos corações essa esperança. E assim como João, lá no capítulo 14, verso 16, ele fala aqui: eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, a fim de que sejais sempre convosco. Então Paulo traz aqui, ele vem nos lembrar de quem é o Espírito Santo, Consolador das nossas vidas, que foi uma promessa do próprio Jesus quando ele foi aos céus, que ele enviaria este Consolador para nos ajudar nestes momentos de dificuldade. O mundo moderno, eles têm nos colocado uma força, eles têm colocado uma ideologia que é fora da realidade, de que você tem que ser forte, de que você tem que se mostrar alegre, que você não pode revelar os seus sentimentos, quem revela seus sentimentos ele é fraco, só os fortes sobrevivem. Quem aqui já ouviu essa expressão, que só os fortes sobrevivem? É essa imposição que a modernidade ela vem nos colocar, de que a gente tem que mostrar essa grandeza, essa força. Quem posta a melhor foto no Instagram, quem tem mais curtidas, quem tem mais seguidores, qual que é o meu vídeo vai bombar. Então é uma necessidade de se mostrar, de querer se aparecer, de querer ter um rótulo, de querer ter uma máscara que às vezes foge da realidade completamente. Essa é a influência que às vezes a gente tem tido do mundo moderno. Até dentro da igreja tem muitos líderes destruindo pessoas, matando as nossas vidas, matando as almas, impondo regras em nome de Deus, batendo no peito, declarando falsas santidades, quando não passam de religiosos, sem amor
e sem compaixão pelo próximo. Crente não pode sofrer, crente não pode ter tristeza, crente não pode ter depressão, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico. É demoníaco, a gente tem que expulsar. Isso não vem de Deus. A gente tem que repreender, como se Deus fosse o nosso garçom. Se a gente não pudesse estar exposto aos sentimentos da alma e da mente. Deus tem que fazer tudo do nosso jeito, tem que fazer tudo do nosso tempo. A gente tem que determinar a nossa cura, a gente tem que determinar a nossa restauração, a gente tem que determinar, porque Deus é obrigado a tratar disso, Deus é obrigado a transformar isso, Deus é obrigado. E muitas das vezes, Deus está tratando no profundo dos nossos sentimentos. Recentemente, a Raíssa Leal, uma jovem skatista, ela deu uma entrevista dizendo que ela não iria competir, porque ela não estava bem. Ela iria cuidar da sua saúde mental. Não muito longe, a ginasta Simone Biles, a melhor ginasta americana, ela não participou simplesmente das Olimpíadas de Tóquio, com a mesma proposta, com o mesmo sentimento. Eu vou colocar a minha saúde em primeiro lugar, eu vou cuidar da minha vida. Eu não estou preparada psicologicamente para enfrentar as Olimpíadas. Então a gente vê que o mundo, ele está doente. O mundo, ele precisa sim do socorro que vem dos céus. O mundo, ele precisa sim dessa transformação. A gente vê cada vez mais essa modernidade, ela colocando um padrão que é inalcançável de ser atingido. Um padrão que não faz bem para a mente, que não faz bem para a nossa alma. Ele cobra demais da gente isso. Foge da realidade esse padrão que a gente tem visto. A profissão que mais cresce no mundo, ele é o do coach. Por que ele é a profissão que mais cresce no mundo? Porque ele tem altas habilidades de te convencer de que o que ele falar, ele é real. A alegria passageira, a alegria falsa, que tem que encher o coração de esperança, em gritar para todo mundo. Palavras vazias. Se ele falar que o céu é amarelo, ele tem o poder do convencimento e você vai sair daqui acreditando que o céu é amarelo. Ele tem altas habilidades dessa felicidade passageira, de fazer a gente acreditar que na nossa vida parece que não tem sentido. Se a gente começa a comparar com esses influencers, a gente começa a não encaixa, é um padrão que a gente não consegue viver, que a gente não consegue comparar. E tudo isso, ele vem cobrando um preço caro demais para a sociedade. Um preço caro demais até para os servos de Deus. A academia é um lugar muito bacana. Estou aqui na luta, queridos. Tentando. Todas as segundas-feiras de novo. Mas a gente vê cada vez mais as pessoas querendo atingir um patamar inalcançável. Querendo mais músculos, mais peso, mais força, mais e mais e mais. E se esquecem até da saúde. Passa a ser uma necessidade de saúde. Querido, faça academia, é saúde. Amém? Mas eles passam do ideal. Eles passam daquilo da proposta. Eu preciso ser forte, eu preciso querer mais peso, eu preciso ter mais força, eu preciso de mais e mais e mais. Aí você pode falar assim, Bianca, você leu Romanos 8, 26 ao 28. O que todo esse contexto ele tem a ver com a proposta da palavra? Que Deus ele está querendo desconstruir essa fortaleza, desconstruir esse padrão inalcançável e reconhecer quem nós somos de fato. Desfaça, querida, essas amarras da sua vida. Nós somos limitados, nós somos humanos, nós somos fracos. E nós somos fracos na maioria das vezes. E está tudo bem. É normal ser normal. É normal sentir uma tristeza. É normal você precisar de um socorro. É normal você precisar vir aqui na frente e receber uma oração dos céus
receberá a imposição de mãos na sua vida. É normal a gente se sentir inabalável. É normal a gente ter medo. É normal a gente ver as dificuldades e olhar para os céus e falar: meu Deus, e agora? É normal. Esse padrão de força, esse padrão inalcançável, ele não é bíblico. Porque o Senhor mesmo, a gente leu aqui até no Salmos 27, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Não somos nós que somos fortes, é o Espírito que habita em nós que nos fortalece. O Espírito que semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O mesmo Espírito, ele intercede por nós. Amém? Crente, ele pode sofrer, ele pode ter dor, ele pode ser vulnerável. O que nós precisamos ter é a confiança em Deus, de que Ele opera por nós. E algum propósito Deus tem na dor. Lá em Mateus 11, 28, o próprio Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A diferença do cristão é que ele sabe quem é o teu socorro. Cristo, ele nos acolhe em teus braços de amor e permite que a gente passe por debaixo da dor, pela dor, debaixo das suas asas. Ele nunca te desampara. Ele sempre estará cuidando de você. Amém? Em quase toda a Bíblia nós vemos histórias reais de pessoas comuns que viveram o sobrenatural de Deus. Lá em Samuel, primeiro a gente tem o texto de Ana. Ana, ela tinha um desejo no seu coração de ser mãe. Ela tinha o amor do seu marido, mas o coração dela havia um desejo: eu quero ser mãe. E ela vai na igreja, ela se derrama diante do altar e ela não consegue ter palavras para falar. Ela só chora abundantemente. E nas suas palavras só mexiam os seus lábios. Ninguém conseguia ouvir a oração daquela mulher, porque o seu coração ele estava tão quebrantado, o seu coração estava tão angustiado, mas ela estava no lugar certo, diante da presença do Senhor, no altar, aos pés de Deus, falando: Pai, se o Senhor conceder o desejo do meu coração, eu entregarei o meu filho na tua casa. E assim Deus concedeu a vida de Ana. Veio Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote, a única pessoa que teve todos os tributos. Às vezes você pode achar que Deus ele pode ter te confundido com um Rambo. Tem tantas coisas acontecendo na sua vida, tem tantas provas, tantas lutas que não está normal esse negócio. Eu acho que Deus me confundiu com os maromba lá da academia e Deus, tá demais, tá pesado. Eu não sei se você já foi na praia e você já enfrentou uma onda que você perdeu o pé e saiu rolando na onda. Eu já, querido. Fui parar lá no meio da praia, você nem sabia onde que eu tava. Você só abre, só assim, né? Tô bem, tô viva, tô na praia, onde que eu tô? Né? Às vezes parece que você tá nessa onda. Tem tanta coisa acontecendo junto, tem tanta coisa que assim, eu tô no meio dessa onda. Né? Socorro, Deus, tô aqui, tô perdido. Mas às vezes nosso sentimento ele pode ser esse, de que você está sozinho, desamparado, no meio dessa onda, completamente perdido, sem solução. Não tem nem como piorar. Você já está no fundo do poço, talvez com uma depressão profunda, à base de remédios, síndromes do pânico, sono perturbado. Tudo de ruim parece que está acontecendo de uma vez só. Nada está dando certo. Nada está indo para frente. Eu estou no meio desse vendaval. Mas Deus ele vem aqui nos falar que Ele não te esqueceu. Você não é um padrão para o Senhor. Você é um ser individual, único e especial para Deus. E Ele vem nos lembrar de que o Espírito que habita em nós é Ele que nos fortalece. Elias, ele também achou que era o fim para ele. Ele estava pesado, estava cansado. Ele achou que ele era o único profeta que ainda proclamava o nome de Deus. E Deus ele revela a Elias que ainda haviam outros 7.000 profetas que não haviam se dobrado a Baal.
Mas Elias ainda se sentia sozinho e Deus vem e envia o Eliseu. Não apenas para ser o seu sucessor, não apenas para ser o profeta que iria dar continuidade à palavra de Deus, mas para ser amigo, companheiro de Elias. Deus, ele manda Eliseu até como uma mostra de carinho, porque eu estou cuidando de você, Elias. Você não está sozinho, você tem 7.000 profetas, você não está pregando sozinho, mas mesmo assim, eu estou te colocando Eliseu no seu caminho, para que ele te ajude. Ele vai ser o seu sucessor, Elias, quando você for aos céus. Ele vai ser o profeta em teu lugar, mas ele também vai ser o seu amigo, o seu companheiro nessa jornada. Aleluia. Glória a Deus. Nossos corações, às vezes, ele pode estar tão pesado, querido, tão cansado, que os nossos ouvidos, eles ficam fechados, eles ficam blindados. Se eu me abrir mais, parece que eu vou perecer mais. Se eu abrir essa porta, parece que eu vou sofrer mais. As coisas não estão andando, eu não aguento. E Deus, ele traz essa esperança aos nossos corações. Não tenha medo de mostrar para Deus as suas fraquezas. Não tenha medo de mostrar para Deus a sua dor, porque Deus opera através da dor. E Ele opera em nós. Quantas vezes, querido, eu já subi neste altar com meu coração ferido. E foram as vezes que Deus mais encheu meu coração. Mais o Senhor trabalhou, porque eu estava vulnerável. Mas o Senhor, Ele que habita em mim, Ele estava trabalhando em mim. E enquanto eu louvava com um coração ferido, Deus vinha e restaurava. Quando eu entregava o meu louvor para Deus, Deus vinha e curava. E eu tenho certeza que muitas das vezes o pastor, eles também já subiram neste altar, com muitas coisas acontecendo na sua vida pessoal, profissional, mas os seus corações estavam em Deus. E conforme a palavra ela vai sendo ministrada para a igreja, o Senhor, Ele vai trabalhando nos corações dos pastores e de quem traz a palavra. Amém? E não foi, querido, um período curto. Um período curto. A cada dia, Deus opera. Em cada ministração, Deus vem tratando de uma ferida. Em Jeremias 8, 22, ele diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? O engraçado é que ninguém sabe exatamente o que é o bálsamo de Gileade. Se ele é feito de uma planta, se ele é feito de uma especiaria, ninguém sabe o que é o bálsamo de Gileade. Você pode interpretar, querido, o bálsamo de Gileade como as próprias mãos do Senhor sobre a sua vida. Você pode interpretar, querido, como o próprio Deus vindo e colocando as suas mãos sobre você. Davi, ele mesmo sendo um menino, um pastor de ovelhas, fora do padrão da sociedade, ele não tinha estatura de guerreiro. Ele era o menor da sua casa. Ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas naquela época era uma profissão desprezada. Eram coisas de mulheres fazer. Os seus irmãos eram homens de guerra, mas Davi não. Davi, ele ficava sempre escondido no pasto. Mas quando ele vê a afronta que os filisteus estavam fazendo contra o exército de Israel, um homem se levantou em nome dos filisteus e falar que levante de Israel um homem para guerrear comigo. Chega de guerra, não precisa todo mundo contra todo mundo, vamos um a um. E não tinha ninguém dos filhos de Israel que queria enfrentar Golias. Davi, sendo um menininho ainda, adolescente, 17 anos, ele fala: eu vou enfrentar Golias. Mas você não tem estatura de guerra, você nunca lutou. Assim, não importa. Esse incircunciso filisteu, ele está afrontando o nome do próprio Deus. Eu vou, porque eu estou indo debaixo da unção de Deus. E muitas das vezes é isso que o Espírito Santo ele faz com a gente. Às vezes a gente está recebendo as afrontas, às vezes a gente está recebendo as provações. Às vezes a gente não está conseguindo ter forças para lutar essa guerra. Às vezes a gente coloca isso assim: Senhor, é muito para mim. Eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo enfrentar Golias. Eu não tenho forças para enfrentar Golias.
Eu não tenho jeito para enfrentar Golias. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as palavras que têm vindo ao teu coração. Mas o Espírito Santo, ele se levanta como Davi em nosso favor. Ele intercede por nós. E com a força do Senhor nas nossas vidas, nós vamos enfrentando os gigantes. Nós vamos enfrentando Golias. Eu não sei, querido, o que está morto no seu coração. Eu não sei se há feridas tão profundas que você não quer nem colocar diante de Deus. Assim, não mexe aqui não, Senhor. Mexe em outro cantinho. Mexe em outra gaveta. Mexe em outro canto. Essa aqui não, Senhor. Essa aqui dói demais. Pode ser a perda de um filho. Pode ser a perda de um pai. Pode ser a perda do seu sonho. Pode ser a frustração do seu casamento. Pode ser, eu não sei, querido, aquilo que está no seu coração e que te machuca tanto, tanto. Eu falo assim, Senhor, cuida disso aqui não. Dói demais. O meu coração ele está tão ferido que eu não consigo colocar esse sentimento diante de Ti. O meu coração ele está tão abalado que eu não consigo colocar essas palavras, eu não consigo orar a Ti para colocar esse sentimento diante do Senhor. Porque só de pensar nesse assunto, só de vir à mente esse assunto, dói, machuca. Dor não tem tamanho, querido. Dor não tem forma. Deus acolhe todas. E Deus nessa noite ele está trazendo o bálsamo para as nossas vidas. As próprias mãos do Senhor, Ele vem e colocando e restaurando os nossos corações. No verso 28 de Romanos, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, não só as boas. O Senhor ele também tem um propósito na luta. O Senhor ele também tem um propósito na dor. O Senhor também tem um propósito naquilo que nós enfrentamos. Mas como a Kelly também ministrou, não podemos ficar pensando só nisso. Nós não podemos ficar pensando só na nossa dor. Deixa Deus tratar. Deixa Deus curar de vez essa dor. Deixa Deus restaurar de vez o seu coração, para que não haja mais nada que impeça você agradecer a Deus, para que não haja mais nada que impeça você de adorar a Deus com integridade de coração, com pureza, com gratidão. Pode vir lutas, querido, e vão vir, sempre virão lutas nas nossas vidas. Mas onde está alicerçado o nosso coração? Onde está alicerçada a nossa fé? Onde está alicerçada a nossa vida? Nossa vida tem que estar em cima de Deus, alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. E nos momentos em que a gente tiver, assim como fala aqui no 26, com tanta dor, que a gente não consegue orar a Deus, o Espírito Santo ele transforma em gemidos inexprimíveis e leva a Deus, que é o que interpreta a mente do Espírito e traz o consolo, e traz a restauração, e traz a cura que a nossa alma ela precisa. Amém? Deus ele tem falado muito com a igreja em restauração. Deus ele está precisando fazer. Deus ele está querendo restaurar o seu povo para uma obra, não para sermos fortes, porque a força ela vem de Deus, não de nós. É o Espírito que está em nós que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo 27, o Senhor é a minha fortaleza. A força ela não vai vir de você, não é do seu braço, não é do seu jeito, querido. É no trabalhar de Deus, da forma de Deus. Eu tenho algo no meu coração que o Senhor ele está trabalhando demais na igreja. Não é a primeira palavra que o Senhor traz nos últimos dias de cura, de restauração e de transformação. E essa palavra ela já estava esboçada. O pastor abriu este culto no Salmo 27, que fala dos nossos sentimentos e reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Deus está querendo falar com a igreja. Deus está precisando cuidar das nossas vidas, mas para isso você precisa deixar.
Para isso você precisa reconhecer as suas limitações e falar: Senhor, é mais forte que eu, é muito para mim. Entrega aos pés do Senhor e deixa Ele trabalhar, e deixa Ele operar, deixa Ele fazer a obra. O Senhor, Ele está aqui, querido, e Ele está querendo trabalhar nas nossas vidas. O Senhor, Ele está aqui, Ele está querendo curar a nossa alma, restaurar os nossos corações, restaurar o casamento que está perdido, restaurar o sonho que não existe mais. O mundo, ele está tão fraco, tão necessitado, que às vezes a gente nem sonha mais. Seja feita a vontade de Deus. Não, querido, sonhe, pense, coloque diante de Deus, lute, tenha algo para o que lutar. Queira restaurar o seu casamento, queira restaurar a sua casa, o seu lar. Se o seu filho ainda não conhece o Senhor, ou se o seu filho se desviou dos caminhos do Senhor, não pare de orar por ele, não pare de colocar ele diante da presença do Senhor, porque Deus, ele está querendo fazer a obra. É o tempo de nos levantarmos, é o tempo de nós clamarmos a presença de Deus e colocar os nossos medos, as nossas frustrações diante do Senhor, para que Ele opere e que Ele restaure essa ferida que às vezes está no nosso coração. Pode ser qualquer coisa, e Deus, Ele está operando. Quando eu engravidei do Bernardo, eu passei por um momento difícil comigo mesmo. Estava no meio da pandemia e eu tive uma gravidez muito solitária, muito sozinha. Parecia, ninguém podia chegar perto, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que era a Covid, ninguém sabia o que poderia ser os reflexos da Covid, as consequências, as sequelas que poderiam gerar. Eu engravidei no comecinho de 2020, em março já veio o lockdown. Bernardo nasceu em outubro, e nesse processo eu perdi aquilo que eu mais prezava na casa de Deus, que era a minha voz, que era o altar. Querido, como foi difícil esse processo, como foi doloroso quando eu não conseguia mais cantar a Deus, quando eu fazer os cânticos e a voz não saía. Eu chorava, porque parecia que eu tinha perdido o meu porto seguro, parecia que tinha puxado o meu tapete e tirado aquilo que eu me baseava, porque sempre no momento de dificuldades eu corria para o altar. Quando havia dificuldades eu corria para o altar, quando tudo acontecia eu corria para o altar. O altar sempre foi o meu porto seguro, e quando isso aconteceu parecia que o meu porto seguro ele tinha ido embora. Eu não sei qual é a ferida que Deus está tratando na sua vida. Pode ser que essa única segurança ela tenha ido embora, mas estar aqui hoje pregando é a confirmação de Deus de que Ele está restaurando. Deus quer muito mais do que eu simplesmente que eu cante, mas eu estava confortável, eu estava no meu porto seguro, eu estava na minha zona de segurança. E Deus, Ele começou a trabalhar, porque assim, eu quero mais de você. Não quero que você simplesmente cante, eu quero que você fale do meu amor, eu quero que você fale através da igreja. Eu quero te usar muito mais do que simplesmente cantar. E foi aí que eu comecei a entender o trabalhar de Deus na minha vida. Parecia que era uma ferida, eu chorei muito por isso. Eu entrei em depressão por conta disso, recente. Mas Deus, Ele tinha um propósito muito maior do que eu imaginava. Deus, Ele tinha um propósito muito maior do que simplesmente cantar. Então Deus, querido, Ele está aqui cuidando de você. Deus, Ele está aqui cuidando da sua dor. Entregue em nome de Jesus os seus sentimentos ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Se joga aos pés de Cristo, porque Ele está aqui com o seu bálsamo. Ele está aqui como o Espírito Santo intercedendo por nós nos momentos das nossas fraquezas. Quando não há palavras, querido, para você levar a Deus, quando não há palavras para você orar a Deus, apenas adore ao Senhor. Apenas feche seus olhos e leve seus pensamentos a Deus e deixa o Espírito Santo falar por ti. Deixa o Espírito Santo consolar o seu coração. Amém?